amigos, estamos aqui para mais uma formação. E hoje nós vamos falar sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. É uma coisa muito simples, não é? Mas muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, porque nós temos que entender que a fé cristã, de maneira central, é fé em Jesus Cristo, né? Orientação por ele, relação com ele e confissão nele, né? O elemento cristão não pode ser desligado da pessoa de Jesus Cristo, mas consiste, né, essencialmente nele mesmo, naquilo que se pode ouvir de sua boca e depreender, não é? Daquilo que a gente pode aprender, que a gente pode julgar, que a gente pode colocar de sua vida. Né? Assim sendo, ele revela a verdadeira essência de Deus, a verdadeira essência do ser humano. Por isso, nele, o cristianismo e a igreja têm não só a sua origem, mas também o seu fundamento. E o fundamento permanente. Ninguém pode colocar outro fundamento. Tá? Então, o que os evangelhos constituem? Os evangelhos constituem o quê? Na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas explicações e aplicações estão fundamentadas num núcleo histórico. Então, nós podemos dizer que, como é que eu vou falar de Jesus Cristo hoje, no século XXI? A partir de quê? Como? Sabe? A partir dos evangelhos. Então, eles constituem uma parte histórica, né? Porque este homem, né, que se encarnou, ele realmente conviveu com o povo, ele falou. Né? E aí, durante muito tempo, né, alguns séculos atrás, se dizia que era uma história contada. E hoje a gente sabe que não, a arqueologia está aí, né, para provar isso. E também nós temos um historiador da época, que é Flávio Joséfo, que afirma um certo Jesus que tinha vários seguidores e que morreu crucificado. Então, existiu, para ele ter colocado, né, nos atos, né, porque esse homem foi importante. Né? Então, tudo começou com o ensinamento e com a atividade de Jesus. Né? E qual o caminho que ele percorreu nesse tempo? Né? Ele viveu na Palestina, os escritos, o que ele falou? Ele escreveu alguma coisa? Não, escreveu nada. Mandou alguém escrever? Também não. Não é? Então, a força da sua palavra foi tamanha, né, que fez com que aquele povo não deixasse morrer aquilo que ele falou. Então, a partir da pregação de Jesus, né, foi se formando o quê? Uma tradição oral. E é interessante porque essa tradição oral é eclesial, é comunitária, que recolhe o quê? As parábolas, os ditos, os acontecimentos da vida dele. E é interessante porque Jesus não se fez para, olhe a minha vida, né? Ele simplesmente conviveu com a vida daquelas pessoas. Então, muitas vezes a gente diz que a vida do outro também é minha. Né? E Jesus ensina isso. Né? Os autores sagrados, que nós sabemos que são os agiógrafos, eles pretendiam que prestar um serviço às comunidades, né? Para sustentar o quê? Sustentar essa fé em Jesus Cristo. Por isso, eles se reúnem e começam a escrever tudo aquilo que eles lembraram, tudo aquilo que eles viveram. Né? A verdade, nós sabemos muito bem que os evangelhos constituem interpretações, né, feitas na fé, mas estão fundamentadas na realidade, que foram palavras e atitudes de Jesus de Nazaré. Isso é certo. Então, como é que eu separo? Não há como separar esse Jesus histórico, né, desse Cristo da fé. E aí, o que a gente entende? Mas como é que eu sei de um e de outro? Ora, o Jesus de Nazaré foi aquele que caminhou, foi aquele pré-pascal. Né? Por quê?
esse que caminhou, ele morre na cruz, mas ele ressuscita. Então, quando ele ressuscita e ele é glorificado, ele é um material pós-pascal. Então, nós temos uma divisão do Cristo da fé, não é? Desse Cristo de Nazaré, desse Cristo que caminhou, que é o pré-pascal, e o glorificado, o Cristo da fé, que é pós-pascal. Então, nós temos o Jesus histórico e o Cristo da fé. Mas eu não posso conviver com esse Cristo da fé sem que eu entenda quem foi esse Jesus histórico. Entende isso? Porque eu não posso me abster daquilo que ele falou, daquilo que ele pregou, daquilo que ele nos ensinou e nos ensina até hoje. Eu não posso separar. Porque muitas pessoas não querem saber de quem foi Jesus, ou qual o legado que Jesus deixou. Não, eu quero saber do Jesus de hoje, aquele que eu me comunico, aquele que eu rezo. Sim, mas para que você entenda isso, é necessário que você o conheça, né? Então, o Jesus histórico pode ser reconstituído pela investigação histórica. E aonde que eu vou fazer isso? Simplesmente na Bíblia. Eu vou conhecer, eu vou saber, eu vou procurar, não é? Sobre ele na Bíblia. E o Cristo da fé é aquele anunciado e reverenciado pela igreja depois da Páscoa. É o ressuscitado, é o Cristo dos símbolos de fé e das declarações dogmáticas. Não é? Podemos dizer, então, que o material evangélico de origem pré-pascal, anterior à ressurreição, e as interpretações pós-pascais, depois da Páscoa, em conjunto, formam o quê? Os evangelhos, que chegaram até nós. Que beleza é isso, né? Muito, muito bonito isso tudo, né? Historicamente, os historiadores passaram a acentuar a importância e o valor do Cristo da fé, proclamado pela pregação apostólica primitiva. Óbvio, né, que quando depois dos apóstolos, né, os padres, a patrística, eles começam a colocar todo esse material do Jesus, não é? Esse valor, essa importância do Cristo da fé. Então, é esse Cristo que durante muito tempo nós vamos assim, observar. Mas hoje, o Jesus pesquisado pela história e o Cristo proclamado pela fé eclesial são articulados. São articulados. Então, nenhum nem outro. Em Jesus encontramos um homem real, um homem histórico, não um ser lendário, fruto de imaginação e da fantasia dos discípulos e seguidores. Né? É a partir da ressurreição que se abre a perspectiva do futuro. Então, a percepção básica é fácil de ser resumida. O crucificado é o ressuscitado. Com efeito, é esta afirmação que se constitui o anúncio inicial propulsor da reflexão sobre Cristo no Novo Testamento. Ficam assim iluminados o sentido e o significado da vida e da morte de Jesus. Ah, entendi. Então, eu tenho a força da morte de Jesus, esse Cristo da fé, mas eu tenho também a força da vida de Jesus, o Cristo histórico. A fé das comunidades no Novo Testamento reconhece em Jesus Cristo os dois modos de existir. A vida terrena de Jesus, carregada, né, caracterizada pela o quê? Pela existência, segundo o quê? Segundo a carne. Sarx, em grego, né? E a existência depois da ressurreição, caracterizada pela plenitude do Espírito.
O Novo Testamento nunca separa o Jesus terreno, o Jesus da etapa do serviço, do Jesus glorificado. Então, isso a gente tem que ter em mente. A gente não pode deixar. Porque muitas vezes, aqui entre nós, né, muitas vezes, quando você fala do Jesus histórico, aquele que caminhou, aquele que falou, e que você tenta fazer o que ele mandou, você está diferente, você tem outro pensamento, você é assim, você é assado. Não, você é seguidor, você é discípulo. Então, quando você não conhece o que Jesus fez, você não entende muita coisa. Então, a gente tem que ver que tratam-se sempre do mesmo Jesus Cristo, vivendo, isso sim, duas etapas diversas de sua existência. É preciso pensar que a valorização unilateral do Cristo glorificado tem levado a deixar muito em segundo plano a importância do caminho do serviço, que guiou Jesus ao desfecho da cruz. Ou, ao contrário, a valorização unilateral do Jesus terreno tem levado a descuidar ou deixar de lado o glorificado. Quando se valoriza o Cristo glorificado, é fácil esquecer que Jesus não se manteve neutro diante dos conflitos do seu tempo e de sua sociedade. Quando se deixa de lado o serviço de Jesus, o Cristo glorificado, amor e reconciliação universal podem ser invocados para evitar o compromisso diante das injustiças e dos conflitos atuais. Quando se valoriza o Jesus servidor, em detrimento do glorificado, desenvolve-se uma tendência para reduzir Jesus a um simples revolucionário ou a um sábio, ficando assim empobrecida radicalmente a novidade de Jesus. Conclusão, minha gente, para que a gente tente refletir, né? Esses vídeos agora, eles têm um caráter de reflexão, né? Então, você vê o vídeo e depois você reflete. Você vai procurar, você vai se inteirar do que está se falando. Podemos afirmar que tanto a referência exclusiva ao Cristo glorificado, como tentativa de encontrar-se unilateralmente com Jesus terreno, deturpa de maneira muito grave a fé cristã, dando origem à manipulação ou manipulações dessa fé. Assim, é necessário valorizar tanto o Jesus terreno quanto o Cristo da fé, tanto a condição humana quanto a condição divina de Jesus, consciente de que se trata do mesmo e único Jesus Cristo. Ok, minha gente? Vamos pensar nisso, né? Nós temos um Cristo que caminha conosco, seu Espírito está em nós sabemos disso, mas ele nos ensinou como ser um ser humano. Então é lá que nós temos que ver, é lá que nós temos que olhar, não só pedir a ele, ao seu Espírito, que nos dê força, entendimento, sabedoria, para exatamente entender o que ele quer. Ok? Tchau, tchau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.